trabalho que eu vou apresentar agora, junto com o Elienay, é sobre taxa de variação instantânea, uma definição da derivada. Para você encontrar essa taxa de variação, basicamente você tem que encontrar o coeficiente angular de uma reta tangente, a reta tangente no caso. O coeficiente angular de uma reta tangente, ou seja, uma reta tangente, ela é dada por um corte em um determinado ponto aqui. Quando você tem dois pontos e uma reta cortando dois pontos, isso é uma secante. Eu vou explicar no próximo slide a definição correta dos dois termos. Mas basicamente, para você encontrar uma taxa de variação, ou seja, fazer a derivada, você tem que encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente. O que é importante saber desse slide agora, porque depois eu vou ter que voltar nele, seria essa fórmula da variação de y sobre a variação de x. A reta secante é aquela que corta dois pontos, no caso, dois pontos aqui. Uma reta corta dois pontos. Uma reta tangente é aquela que corta um ponto. Uma definição simples e objetiva. No caso, um ponto P e um ponto Q, exemplo, para você descobrir se isso aqui é uma reta secante. Quando você aproxima esse Q desse P, tá vendo? Aproximando aqui, você vai estar transformando essa reta secante o mais próximo possível de uma reta tangente, de uma coeficiente angular de uma reta tangente. Isso é basicamente uma definição de limite. Se você for ver que você está fazendo o limite de Q em P, né? Está fazendo o limite para chegar o mais próximo possível de P. Então, basicamente, o que você tem é o seguinte: o que você tem aqui é a taxa de variação a reta secante, no caso essa reta secante aqui, que você tem esse delta y sobre delta x, que seria do primeiro slide quando eu falo sobre aquela definição da reta tangente. Esse delta y sobre esse delta x, você tem o f de x menos é igual você falar que você tem f de x menos f de a dividido por x menos a. Esse f de x, que seria aqui a definição de uma reta secante, você pode pegar ele como se você jogasse ele aqui para baixo. Até aqui tudo bem. E daí, o que você faz? Quando você quer descobrir de uma reta secante para uma reta tangente, ou seja, para um ponto, um coeficiente angular de uma reta tangente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse daqui com tendência a ser esse aqui. Então, se ele tem tendência a ser o A, se o x tem tendência a ser A, o x tem tendência a ser A menos A. No caso, mais próximo de zero. Então, aqui, o que você pode saber disso? O que é interessante saber? Depois que você abaixou essa definição aqui da reta secante e jogou para cá, você tem que saber que para você saber o coeficiente angular de uma reta tangente, que seria esse m de A, você faz o limite do x tendendo a A. Você fazendo o limite de x tendendo a A, você vai conseguir encontrar o limite de x tendendo a A, você consegue encontrar a derivação, a taxa de variação do ponto A, ou seja, a derivada do ponto A. Então, com isso, você consegue descobrir um determinado ponto, quanto que ele tem de variação. Um ponto que sobe para cá, por exemplo, que não tem como fazer porque é PowerPoint, mas um ponto que sobe para cá, assim, mais ou menos. Consegue ter essa noção. Agora, a taxa de variação, ela tem como definição aqui, ela tem como essa definição aqui, que seria aquela que estava no outro slide mesmo. O que é importante você saber aqui é que isso aqui é basicamente o delta y sobre o delta x. Mesma coisa aqui. É o delta y sobre o delta x. Então, aqui, nada mais é do que o delta y sobre o delta x. Então, quando chega aqui, é delta y sobre delta x. Então, o que acontece? Esse x que tem, esse x menos a, ele seria o delta x é igual a x menos a. E quando você passa esse menos a para o outro lado, ele fica x igual a mais delta x. Então, você tem essa definição daqui. Agora, quando você pega essa fórmula aqui, se você sabe que o x é igual a mais delta x, você substitui. Então, você substitui e fica com isso aqui. F de a mais delta x menos f de a.
O que é legal você saber também é que esse ΔX que tende a zero, igual eu estava explicando anteriormente. Esse x ele vai tender a ser o A. Então, se ele tende a ser A, você tende a ser esse mesmo número de A. Então, você basicamente tende a ser zero, porque vai ser tipo um número muito próximo de A menos A. Então, basicamente vai ser isso. Agora, no exemplo, um exemplo simples é que você tem o f de x igual a menos 5x mais 4 mais 4. F de x você sabe que é isso aqui, então você já pode substituir por essa definição daqui, que é essa definição de derivada. Agora, essa parte do x mais ΔX, isso aqui seria o x. Então você vai pegar, que seria o x dessa fórmula daqui, tá vendo? Então você basicamente você consegue substituir esse x por você consegue substituir o que era x aqui, você consegue substituir por x mais ΔX. Então por isso que ele fez menos 5, aí x mais ΔX mais 4. Ele só substituiu. E aí aqui você tem daí aqui você vai fazer algumas definições algébricas, né? Uma matemática simples, algébrica, no caso de substituição mesmo. E você vai encontrar que o f de linha de x é igual a f de linha de x igual a menos 5. Basicamente isso. Elenay. Agora pensando. Agora pensando na velocidade e aceleração como uma taxa de variação, primeiro vamos retomar o conceito de velocidade média, né? Velocidade média é a razão entre a variação de espaço pela variação de tempo, no qual é medida em metros por segundo, e a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo e vai ser medida por metros por segundo ao quadrado. Essas duas grandezas, elas são o que a gente chama de taxa de variação média, porque elas consideram um intervalo de tempo entre o início e o fim de um evento. Agora, pensando em poder usar uma variação de tempo cada vez menor, ou seja, o ΔT tendendo a zero, a gente se depara com uma ideia de limite, que essa ideia de limite leva a gente para a definição de derivada por conta da similaridade que ela tem. Quando a gente quer saber a velocidade ou aceleração em um momento específico, em um instante, a gente está procurando a velocidade ou a aceleração instantânea. E quando a gente aplica o limite a uma dessas razões, a gente encontra, no caso da velocidade, a derivada do espaço vai ser a velocidade instantânea. E a aceleração, por conta de ser a variação da velocidade, quando a gente aplica a derivada nela, a gente encontra a aceleração instantânea. E no caso, a aceleração instantânea vai ser a derivada da velocidade. Por conta da velocidade instantânea ser a derivada do espaço e a aceleração instantânea ser a derivada da velocidade, a gente também pode dizer que a aceleração instantânea é a segunda derivada do espaço, ou seja, a derivada da derivada do espaço. Vamos aqui o exemplo. A posição de uma partícula é dada pela equação St igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t, onde t é medida em segundos e s é medida em metros. Pergunta A, encontra o valor da aceleração e da velocidade de aceleração no instante t. A velocidade instantânea vai ser a derivada do espaço, certo? O S'. Então, quando a gente deriva essa equação que é dada para a gente ali no enunciado, a gente encontra 3t ao quadrado, por conta do expoente vir para baixo e subtrair 1, menos 12t, a regra do expoente, mais a derivada de 9t, que vai ser 9. Daí a gente então encontra 3t ao quadrado menos 12t mais 9, que é a nossa equação da velocidade instantânea. No caso da aceleração, a gente vai pegar essa equação que a gente acabou de achar e a gente vai aplicar uma derivada nela, a gente vai derivar ela de novo. Daí a gente vai encontrar o V'.
O V' de t vai ser igual a 2 vezes 3 vezes t, menos 12, novamente, usando as regras de derivação, que vai dar 6t menos 12, que vai ser a nossa aceleração instantânea. A B, encontra a velocidade e a aceleração após 4 segundos. Para a gente conseguir achar essas grandezas no instante no qual está sendo pedido ali, é só a gente substituir esse valor nas incógnitas da equação. No caso, a velocidade vai ser 3 vezes 4 ao quadrado menos 12 vezes 4 mais 9. 3 vezes 4 ao quadrado é 48, 12 vezes 4 também é 48, 48 menos 48 é 0, 0 mais 9 é 9. E a aceleração vai ser 6 vezes 4 menos 12, que vai dar 24 menos 12, que vai ser igual a 12 metros por segundo ao quadrado. E é sempre importante que a gente coloque as unidades de medida